estudante. Estou gravando essa aula depois de fazer a leitura do livro Água Viva de Clarice Lispector. Trago aqui as impressões subjetivas de uma leitora, impressões que poderão ou não coincidir com as suas. São impressões de alguém que precisou fazer toda a leitura em voz alta, para ver, ouvir e sentir o texto. E depois de terminar essa leitura, eu fiz uma fichinha, anotei as principais frases de efeito que eu fui lendo, que foram me chamando a atenção. E teve uma frase que foi repetida durante várias vezes no texto, que é o seguinte: estou tão cansada porque tomo conta do mundo. Estou tão cansada que só morrer me tiraria esse cansaço. Observe, ela vai repetindo que está cansada ao longo do texto, e isso traz até um certo cansaço para a pessoa que está lendo também. Mas ela explica: eu estou cansada porque eu tomo conta das coisas do mundo. E aí a gente começa a se questionar: quais coisas Clarice está se referindo? E ela cita, nas pequenas narrativas, nas narrativas fragmentadas, ela traz as histórias dessas coisas. Como, por exemplo, a história de uma gata que acabou de dar cria e come a sua própria placenta, passando 4 dias sem se alimentar. A história das abelhas, a história das formigas, que andam sempre em fileiras carregando folhas, mas isso não impede que elas pausem a sua caminhada para conversar com outras formigas. A história das tartarugas, ou essa impressão de que a tartaruga é descendente de dinossauro. As histórias das diversas espécies de flores. Clarice vai falando das suas características físicas, das simbologias das flores, dos gerânios, dos girassóis, dos jasmins, das sempre-vivas, sempre mostrando muito conhecimento a respeito das coisas que ela vai tratando ao longo do texto. Há uma certa primavera que não choveu muito, e ela percebe que nesta primavera, ou que na primavera, as folhas morrem e dão lugar às flores, que nascem fechadas e espalham um perfume masculino e feminino. São tantas essas coisas que Clarice vai colocando dentro do seu texto, e ela chama essas coisas do it, se eu compreendi direito. Esse it são as coisas que ela vai tratando no decorrer do texto. E a ideia do nascimento é uma ideia que perpassa toda a leitura. A cada amanhecer é um novo nascimento. O pôr do sol é a morte. Essas ideias ficam explícitas no texto. Não é algo que está subentendido, ela deixa explícita no texto a ideia da morte e do nascimento. Mas ela vai falar muito mais sobre o nascimento. É uma narrativa marcada por períodos curtos, que nos força a pausar. E nós percebemos que são pausas necessárias, porque são períodos que nos exige uma certa reflexão, para que possamos absorver aquilo que foi lido. São vários questionamentos feitos durante a obra. Alguns são respondidos, outros não. A escrita do livro é marcada por pausas, não só pelas pausas da pontuação, mas por pausas em que ela diz: eu vou parar, eu preciso parar. E aí fecha o parágrafo e retoma o próximo período dizendo: voltei, retornei. Há uma insistência em dirigir-se para alguém. E aí surge uma certa dúvida. Em alguns momentos, dá-se a impressão de que esse alguém são os leitores. Em outros momentos, que é a própria escrita. Ou será a própria escritora? Há a descrição do estado de espírito da narradora.
Ela diz: estou cansada, eu sinto um desconforto, estou com medo, estou sentindo vertigem, estou alegre. Menciona-se várias vezes Deus. E tem um momento que ela faz uma espécie de oração e diz que talvez ela não mereça o socorro de Deus, mas ela continua. Talvez as pessoas que menos merecem são as que mais precisam do apoio de Deus. E esse Deus vai aparecer diversas vezes nessa obra. Há uma reflexão que eu acho, não sei se eu estou sendo exagerada, mas praticamente em todas as páginas do livro, ela tem um período sobre essas reflexões que é o próprio ato da escrita, né? Então, ela disse que escreve em desordem, eu escrevo em desordem, a impressão que dá realmente é que é uma escrita em desordem, isto fica um pouco claro no texto. Por quê? Porque ela está falando sobre os animais e aí de repente dá a impressão que ela lembrou das flores e começa a falar sobre as flores, sobre as características das flores, depois ela retoma a ideia dos animais, né? Por isso que ela diz que é uma escrita que não possui enredo. A autora menciona um espaço subjetivo, atrás do pensamento. E ela sempre questiona: o que está atrás do pensamento? Será o estado em que o sujeito não está pensando em nada? A ausência do pensamento? O pensamento é produzido por palavras, ou seja, atrás do pensamento está o silêncio? É uma possibilidade. E ela apresenta conceitos do ser, o que é. Sou uma fruta roída por um verme. Augusto dos Anjos, né? Bem parecido. Sou só, sou inopinadamente fragmentária. Isso explica uma escrita com narrativas em fragmentos, né? Eu sou hoje. Neste momento, sou uma máquina de escrever. Há muito tempo, já não sou gente. Sou um objeto. Sou um objeto que grita. Sou um objeto urgente. E aí existem outras definições que ela vai trazendo durante o livro. E ela define a sua escrita. Diz que é uma escrita em desordem, diz que escrever é lidar com o impossível, e diz: minha história é uma escuridão tranquila. Sei que depois de me leres é difícil reproduzir de ouvido. Difícil decorar uma coisa que não tem história, não é verdade? Além disso, ela compara a escrita com a pintura. A escritora e a pintora se confundem neste livro. E ela diz: eu não tenho enredo. Minha história é viver. Quero ter a liberdade de dizer coisas sem nexo. Agora te escreverei tudo o que vier ao meu pensamento sem policiamento. Uau! Já pensou? Nós, seres mortais, poder fazer isso um dia? E ela faz um alerta para o leitor que eu acho que deveria ser feito no início. Isso não é uma história, porque eu nunca vi uma história desse jeito. Se você está procurando um romance com uma estrutura tradicional que possua personagens, espaço, tempo, enredo, você não vai ler Água Viva, né? Depois dessa advertência. E ela diz: o que escrevo contém o que eu sou. O que escrevo contém o que eu sou. Por diversas vezes a autora menciona que é de madrugada. Então, este é um tempo bem marcado neste livro, né? Eu já ia falando nesta história, mas não há uma história. Há histórias sobre coisas. E essa madrugada está sempre relacionando ao seu nascimento. Ou seja, ela nasce por diversas vezes, como diz, eu nascendo das escuridões. Assim como ela morre por diversas vezes. Alguns parágrafos são destinados a falar sobre o espelho. Esse que é um elemento enigmático, um símbolo bastante explorado na literatura, por Machado de Assis, por Guimarães Rosa, por Ricardo Azevedo. Clarice diz: eu não descrevi o espelho, eu sou o espelho, eu fui ele.
E há um espaço também destinado para falar sobre o guarda-roupa. A essência do guarda-roupa, se é que ele tem uma essência, né? Por isso que eu resolvi gravar essa aula dentro de um guarda-roupa. E aí a gente pensa, talvez sim, seja uma história sobre as coisas. Perto do fim, Clarice chama o que está escrevendo de flashes de instantes. E eu achei esse conceito sobre este livro muito pertinente, porque realmente ela narra instantes da vida. Ela narra momentos que podem ser considerados banal por pessoas comuns, né? Passam despercebido pelos nossos olhos, principalmente nós que estamos vivendo no piloto automático, que não temos muito tempo em olhar no olho do outro, daquelas pessoas que a gente encontra na rua, da criança magricela, da mulher que passa aflita. Imagina só, olhar para uma formiga, olhar para as abelhas, prestar atenção nas espécies de flores que estão no jardim, não é? E ela diz que o livro é esse flashes de instantes, né? Então, assim, realmente são flashes de instantes, instantes que ela tornou eternos para aqueles que estão sempre buscando os seus romances, a sua leitura. O livro foi escrito durante a madrugada e foi finalizado em um dia de sábado. Observe, lá no início ela cita o domingo. Ela cita o domingo como um dia da semana que ela não gosta muito. E ela vai explicar por que ela não gosta do domingo. Mas no final ela diz, né, eu vou ter que parar de escrever porque hoje é sábado. É como se dissesse, agora eu vou descansar, né? Essa história que não quer terminar nunca, esse livro que me força a escrever, ele vai terminar agora, porque hoje é sábado. E o tema da morte é retomado, e ela diz que se recusa a morrer. Ela não quer morrer. E ela faz um convite para o leitor. Vamos não morrer como desafio? Ó, vamos não morrer como desafio? E além disso, ela interpela Deus. Não vou morrer, ouviu Deus? É muito desconfortável viver sabendo que um dia iremos morrer, não é verdade? Mas isso é história para filósofo, não é? E aí uma das frases finais, que é também uma frase que para mim é impactante, ela diz: eu sou eu, você é você. Olha para mim e me ama. Não, olha para ti, olhas para ti e te amas. É o que está certo, é o que é certo, né? E esse olha para ti, olhas para ti, é um convite para que nós leitores, possamos olhar para dentro de nós, olhar para aquilo que está atrás do nosso pensamento. Então, assim, são olhares que você olha para o que está fora, mas aquilo que está fora reflete também o seu estado de espírito, como ela vai mencionando o seu estado de espírito. Estou alegre, estou triste, estou com medo, né? É um olhar que faz você observar as coisas insignificantes, como diz Manuel de Barros, né? Que são as coisas mais importantes, mas que te leva a pensar sobre o que está dentro, lá atrás do seu pensamento. Ah, uma advertência. Essas reflexões resultaram de apenas uma leitura incipiente. Precisas você mesmo mergulhar no universo de Clarice Lispector, você mesmo construir, descobrir as suas próprias impressões. Um beijo, boas leituras.